Boa noite. Olá, minha gente. As pessoas chegaram antes de mim. Olha que beleza. Desculpa o atrasinho. Eu dormi pouco essa noite. Então hoje eu tô uma lerdeza. Eu tô uma lerdeza. Eu vou fazer um negócio. Sabe quando você vai fazer um negócio aí você fala: "Ah, eu vim fazer outra coisa, já estava fazendo outra", assim. Parece que eu fumei um. Enfim. Boa noite, Ana Carolina, Carla, que formal, né? Carlotinha Joaquina, Kátia, as primeiras da classe, Priscila, boa noite. Isso aí, Kátia, batendo cartão. Denise, boa noite. Gente, parte dessa minha de hoje, nem revi a minha cola. Talvez eu faça alguma confusão, mas a gente corrige, não tem problema não. Então vamos lá. Para quem for novo aqui ou vendo na gravação, que as aulas ficam 24 horas, deixa eu tirar um fio que está me atrapalhando aqui. Meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Estou aqui no YouTube, no Instagram, sempre falando tudo que você precisa saber para voltar sem surtar. Essas aulas às quintas-feiras são abertas, são gratuitas, porque eu estou cansada de gente falando sobre burnout superficialmente, com ignorância, só focando no engajamento, né? Profissionais da saúde falando groselha, gente que passou por um burnout, não entendeu nada, fica falando que está curado sem nem conseguir ouvir uma crítica ou lidar com as pessoas. E eu hoje estou convencida de que eu não passei por todos esses anos de sofrimento que eu passei. Quem me acompanha sabe muito bem o quanto foi duro, só para mudar a minha vida. Então, assumi aqui meu papel de ajudar você a mudar a sua vida. Seja você uma pessoa que chegou num burnout, está tentando sair dele, seja você uma pessoa que se viu no caminho de um burnout, não quer chegar nele, e seja você uma pessoa que falou: eu estou sentindo um estresse aqui, uma ansiedade, não quero chegar nem perto desse negócio. Todos bem-vindos. Tá? Porque não é só remédio e terapia que vai te ajudar, tem uma parte sua, que é a maior parte na sua recuperação, que é mudar a rotina, estilo de vida, mudar a forma de lidar com as coisas que estressam no dia a dia, né? E nessa parte, justamente, é a que eu posso ajudar, num complemento ao tratamento da psicoterapia, do tratamento médico com médico integrativo e, quando necessário, também com um psiquiatra. Tá? As aulas são gratuitas, quem acompanha sabe a qualidade do conteúdo. Eu sou a CDF, estudo pra caraca, e o pagamento que eu cobro de vocês agora é o engajamento. Então, dá like aqui nos posts, nos stories, curte tudo, comenta, compartilha, manda pra galera, nos grupos de WhatsApp, para todo mundo no direct, porque o engajamento é o que alimenta o trabalho da blogueira da terceira idade burnoutada. Bora para aula? Rosana, boa noite, Denise. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o antídoto contra o estresse, né? E para todo veneno tem um antídoto. Então, antes de falar sobre o antídoto, a gente precisa entender o veneno. Então, você já parou para pensar por que a gente se estressa? Porque quando a gente chega num diagnóstico de burnout, a gente fala: eu me estresso, eu estou sempre estressada, é estressante, gera estresse. Mas a gente nunca para entender exatamente como é essa dinâmica do estresse na nossa vida. Até porque a gente está sempre correndo, né? Está sempre sem tempo, está sempre focando em 500 coisas ao mesmo tempo. Por que a gente se estressa? Né? Tem sempre que tomar, não é tomar atenção, é prestar atenção. Gente, o meu cérebro está um pouquinho lerdo. A gente tem sempre que prestar atenção para o discurso que todo mundo adora falar, que é porque as empresas nos exploram, que é porque o sistema é opressor. E esse é um discurso muito atraente, porque pega uma verdade, ou seja, que as empresas são abusivas, porque são, que a insegurança financeira gera problemas de saúde mental, porque gera. Pega essa uma verdade e extrapola essa verdade.
tirando toda a responsabilidade que a gente pode ter no nosso burnout. Ou seja, nesse discurso, a culpa é das empresas, do governo, do sistema de trabalho, e a gente não tem o que fazer. Nós somos vítimas, oprimidas, coitadas. E esse discurso está ganhando mais e mais espaço, o que ajuda a gente a olhar para ele e ter uma ilusão de que ele faz sentido, de que ele está correto. Esse discurso dá engajamento, eu acho que principalmente por 2 motivos. Primeiro motivo, porque a gente, não a gente que tem burnout, todo mundo, seres humanos, a gente está acostumado a não questionar as crenças. As crenças. Gente, tá vendo como eu tô louca? Não questionar as coisas, as crenças também. A gente tem uma sociedade inteira inserida numa cultura que a gente viu numa aula anterior, produz zumbis, né? As pessoas vão fazendo tudo sem pensar. Vou contar de novo o estudo que fizeram com os macaquinhos, para quem está vendo essa aula ao vivo ou gravada e não estava aqui na aula dos zumbis. Rapidinho. Teve um estudo que colocou uns macaquinhos dentro de uma jaula, e dentro dessa jaula com os macaquinhos tinha uma alavanca. Quando essa alavanca era puxada, todo o chão da jaula, né, que devia ser de metal, passava a dar choque nos macaquinhos. Então, quando alguém puxava a alavanca, todos os macaquinhos tomavam choque. Não tinha para onde correr, porque era o chão onde eles estavam que dava choque, né? Então, teve um primeiro macaquinho lá dentro da jaula que olhou a alavanca, foi lá, puxou a alavanca. Todo mundo, inclusive, deve ter ficado prestando atenção para ver o que ia acontecer. E todo mundo levou um baita choque. Quando foi o segundo, eles se tocaram que a alavanca produzia choque. Quando foi o terceiro, ele tomou porrada de todos os macaquinhos que estavam dentro da jaula. Aí trocaram um macaquinho, tiraram um que já estava lá, puseram um que nunca tinha entrado lá na jaula, nunca tinha visto alavanca nenhuma. Primeira coisa que o macaquinho fez foi lá puxar a alavanca e todo mundo cobriu ele de porrada. E assim foi, eles trocando um macaquinho por vez, tirando um que já estava lá, colocando um que nunca tinha estado na jaula, até que chegou uma hora que dentro da jaula só tinha macaquinhos que nunca tinham puxado a alavanca ou testemunhado um macaquinho puxar a alavanca. Eles não sabiam para que servia aquela alavanca. E quando um novo macaquinho entrava lá e ia puxar a alavanca, os outros cobriam ele de porrada. Por quê? Eles também não sabiam. Eles só sabiam que não podia puxar a alavanca. E essa é uma representação de como a gente vive. A gente segue fazendo o que todo mundo faz. E a gente faz com compromisso. Agora a gente, burnoutados, a gente faz com compromisso, a gente faz com esforço, a gente faz com dedicação, a gente faz para ser melhor do que todo mundo, para ser aplaudido, para ser amado. Só que sem questionar. A gente faz porque todo mundo faz. É assim que se faz. É assim que a gente aprendeu que se faz. Ninguém para questionar. A gente só faz. E aí dá ruim, a gente tem um burnout e a gente... Mas o que a gente fez de errado? É difícil entender, não é? Quando a gente chega no burnout, mas o que eu fiz de errado? E a gente não fez nada de errado. A gente faz o que todo mundo faz. Mas justamente por não entender por que deu ruim, se a gente fez com esforço total o que todo mundo faz, a gente sente culpa. A gente começa a achar que não é bom o suficiente. Não é isso? Sim ou não? É isso que a gente sente. E aí vem alguém, enquanto a gente está se sentindo assim, e fala para você: a culpa é das empresas, do sistema de trabalho, do capitalismo opressor. Cara, é óbvio que nós vamos comprar esse discurso. A gente está machucado. A gente está ali com um peso nas costas da culpa, achando que a gente não é bom o suficiente. E esse discurso dá um alívio, tira um pouco da culpa que a gente sente. Claro que esse discurso vai dar engajamento. E vai se difundir. E mais pessoas vão comprar essa ideia. E mais vai parecer que esse é um discurso certo. E aí pronto, estamos a gente de novo fazendo o que todo mundo faz.
repetindo o que todo mundo fala, sem questionar, apenas porque isso parece que é mais fácil, parece que dá um alívio, tá? O segundo motivo desse tipo de discurso da engajamento é porque é muito mais fácil a gente entender que tem um culpado pela nossa situação do que assumir a nossa responsabilidade e mudar a nossa vida. Então, para deixar muito claro aqui duas coisas. Primeira, culpa e responsabilidade são coisas diferentes. A culpa de tanta gente ter burnout, e esse número está crescendo em progressão geométrica, é da cultura em que a gente vive. Não é da empresa, não é sua, não é minha. Agora, a responsabilidade por você ter chegado a um burnout, por eu ter chegado a um burnout, é da empresa, do seu chefe, do governo que gera insegurança financeira, da sua família, muito provavelmente, porque provavelmente também, eles devem ter feito com que você acreditasse que não merece ou que não tem capacidade para ter o melhor que a vida pode oferecer. E é sua também. A responsabilidade é sua também. Você não tem culpa, mas tem responsabilidade. E a segunda coisa é que quando a gente acredita que a culpa é dos outros, a gente acredita que a gente é vítima de uma situação. Então, outra coisa que essa segunda coisa que precisa ficar bem, muito clara. Nós fomos vítimas de gente abusiva, sim. Nós fomos vítimas de ambientes tóxicos. Nós fomos vítimas de empresas que não estão nem aí para o material humano que eles administram. Mas se a gente acreditar que é vítima da situação, a gente foi vítima das empresas, do chefe, se a gente acreditar que é vítima da situação, ou seja, que a gente não tem o que fazer, porque os outros são maus e a gente é oprimido e a gente é impotente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar ansiosos cada vez mais e estressados cada vez mais. Então, o resumo dessa primeira parte é a seguinte: a essência do estresse está nessa sensação de que a gente não merece coisas boas, de que a gente não tem capacidade de conseguir as coisas boas. A gente olha no Facebook das pessoas e fala, pô, a vida do fulano anda e a minha não. Fulano consegue as coisas e eu só me dou mal. É essa certeza de que a gente não tem capacidade, não tem merecimento, de que a gente é impotente. E a gente não consegue mudar a nossa vida porque é oprimido, porque não tem saída, porque não tem oportunidade, que não tem capacidade, porque não tem merecimento. E quanto mais a gente acredita nisso, mais a gente se estressa. Quanto mais vitimista é a forma com que a gente lida com as coisas na nossa vida, mais a gente se estressa. Mais a gente sente que precisa ter controle da situação. Por uma questão de defesa, de proteção. Como se a gente não pudesse contar com nada que não seja nós mesmos. Então a gente precisa ter controle da situação. Mais e mais a gente vai ficando ansioso. Mais e mais a gente vai ficando deprimido. Mais e mais a gente vai achando difícil conquistar os nossos objetivos. E a gente passa a traçar menos objetivos. E a gente começa a ficar mais frustrado. E a gente começa a ficar mais infeliz, mais doente. Esse, gente, é o veneno que a gente toma todos os dias, o dia inteiro. Cada vez que a gente olha a vida de alguém no Instagram e pensa que a vida da gente é uma merda, que a vida da gente é mais dura que a dos outros, que o mundo é injusto, que a gente não tem escolha, que a gente tem que aceitar o que nos faz mal,
que a gente não tem saída. Por isso, antes de falar no antídoto, a gente precisa entender esse veneno. Como a gente se envenena? Se envenena. Como a gente se envenena? Como a gente gera esse estresse para o nosso corpo? É preciso entender isso muito além desse discurso superficial, militante, das pessoas que estão em busca do seu engajamento e não de te ajudar. Das pessoas que se vitimizam e que formulam um discurso que é muito fácil a gente acreditar. Porque é muito mais fácil a gente acreditar que não tem o que fazer com a nossa vida e a gente precisa se conformar, do que a gente acreditar que nós temos força para mudar tudo na nossa vida, mesmo que a gente hoje não consiga vislumbrar qual é esse caminho. Então, esse é o veneno que todos os dias a gente está ali tomando, bebericando, achando que é suquinho. Ok? Aí a gente ouve esse discurso do oprimido e é tão mais fácil falar mal dos outros, dos opressores, culpar os outros. Só que quando a gente faz isso, a gente fica empacado no mesmo lugar, adoecido, com raiva, puto da vida, infeliz, ansioso, estressado, apontando o dedo para quem tem culpa pela sua vida ter dado ruim. Percebe? Percebe o veneno se espalhando pelo nosso organismo? E aí vem a pergunta de Roberta. Por quanto tempo mais você pretende ficar repetindo esse discurso e entendendo que qualquer um que fala alguma coisa diferente disso está falando que a culpa é sua? Porque quando a gente está muito na defensiva, quando eu falo a responsabilidade é sua, o que as pessoas entendem, então você está me culpando, você está falando que a culpa é minha? Você está deixando de considerar o que a empresa fez isso e aquilo, que meu chefe aquilo outro, que o governo... Não. Por quanto tempo mais você pretende ficar nessa defensiva, repetindo esse discurso e entendendo que qualquer um que fala alguma coisa diferente disso está culpando você? Quanto mais de raiva você acha que o seu corpo suporta? Quanto mais? Quanto mais de estresse, de ansiedade, de ressentimento, de mágoa, de infelicidade, de frustração, você acha que o seu corpo ainda aguenta? Então chegou a hora de você parar de tomar veneno e passar a tomar o antídoto. O antídoto que vai te curar, que vai te desintoxicar. Eu ando considerando o meu burnout como um imenso, quer dizer, meu burnout não, minha recuperação de burnout como um imenso detox. Eu não uso essa palavra quando eu falo no Instagram, quando eu falo nos vídeos, porque a palavra detox foi muito deturpada no sentido e eu acho que daí eu vou acabar não sendo entendida. Mas quem está aqui me acompanha e sabe do que eu estou falando. É como se a gente estivesse passando por um enorme detox. Eu passei 50 anos me envenenando, 45 anos me envenenando todos os dias, sem perceber, achando que era suquinho de maçã. E olha o resultado fisicamente, porque pensamentos geram emoções que geram sintomas físicos. Quanto mais de raiva o meu corpo aguenta, não aguenta mais. Não aguenta mais ansiedade, não aguenta mais estresse, não aguenta mais frustração, mágoa, ressentimento, nada disso. Então é preciso se desintoxicar. É preciso tirar esse veneno do nosso sistema. A Denise falando aqui, esses sentimentos ruins estão todos no corpo em forma de dores crônicas. Exatamente, porque é uma coisa que eu demorei para entender, mas aí, depois que a gente entende, é tão óbvio, né? Mas só é óbvio depois que alguém fala isso pra gente. Os nossos pensamentos geram emoções. Quando a gente fica, por exemplo, com vergonha, tem uma emoção ali, não tem? Um medo. E tem um sintoma, não tem? Você não fica com o rosto vermelho?
Pensamentos geram emoções que geram sintomas. Quando a coisa chega... Nossa, vocês estão ouvindo uma moto que tá aqui? Que se vocês não estiverem ouvindo, valeu todos os reais que eu gastei nesse microfone. Tá até me desconcentrando. Todos os sintomas do burnout... Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar, quando os sintomas chegam ao nosso corpo físico, quando os sintomas passam a ser físicos, passam a ser dores, passam a ser mau funcionamento de alguma coisa, um sistema que está dando pau, os hormônios descontrolados, significa que nós já tivemos muitos sinais quando tudo isso ainda estava no nosso corpo mental em forma de pensamento. Depois no nosso corpo emocional, as emoções que derivam desses pensamentos. E nós não fizemos nada a esse respeito. Nós continuamos com a ilusão de que aquele veneno era suquinho de maçã. Até que chega uma hora que o cérebro desliga a chave geral e a gente entra num nível de burnout como uma última saída desesperada do nosso cérebro para manter a gente vivo. É como se nessa hora a gente falasse, meu Deus, gente, achei que era suco de maçã, tô vendo aqui, é veneno, ai meu Deus. Só que se a gente não tem essa percepção e continua sem querer ler o que está escrito no rótulo e achando que é suquinho de maçã, a gente continua se envenenando. Quando a gente fica desesperado porque não está sarando, quando a gente fica achando que não vai conseguir, quando a gente tenta meditar 2 vezes e fala, meu Deus, não é para mim. Quando a gente vai em 2 médicos, os caras não acertam e você fala, meu Deus, nada vai resolver, minha sina é ficar doente. E eu não estou falando com ironia, não, porque eu já pensei isso várias vezes. Isso tudo é veneno, isso tudo está intoxicando nosso corpo. Oi, Inês, boa noite. Então, gente, agora que nós entendemos o que nos envenena todos os dias, aos pouquinhos, por anos e anos e anos, vamos entender qual é o antídoto para desintoxicar nosso sistema, para que a gente possa se curar. Ficou clara essa primeira parte de qual é o veneno? Senão, qualquer coisa me fala aí que eu... Deixa eu ver aqui. Ok, qualquer coisa me fala aí que eu vou vendo aqui daqui a pouco, tá? Então, o antídoto, gente, ele vem em 3 vidros. E eu trouxe aqui 3 vidrinhos de antídoto. No primeiro, tá escrito aqui, ó. Se responsabilizar pelas suas escolhas. Tá escrito aqui. É o primeiro vidrinho do antídoto. Se responsabilizar pelas suas escolhas. E esse, gente, é o mais amargo dos 3. É o que parece mais facinho, menorzinho. É o mais amargo, é o mais difícil de engolir. Porque quando a gente fala em se responsabilizar, vem coisas na nossa cabeça, e é natural isso. Como, por exemplo, então a culpa é minha? E eu já expliquei que não é. Mas as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar culpa de responsabilidade. Ou então vem assim na nossa cabeça, não, mas eu realmente fui vítima daquela empresa. Eles faziam isso, eles faziam aquilo outro. Então, para ficar claro como água cristalina, porque enquanto vocês não entenderem isso muito bem, uma parte de vocês vai ficar na defensiva, querendo provar que eu tô errada, flertando com esse discurso superficial do a culpa é deles. E eu quero atenção total de vocês aqui e compreensão total, porque, gente, isso é importante, mas é demais. Então, vamos lá. Responsabilidade é diferente de culpa, tá? Eu acho que esse é um assunto que merece um aprofundamento maior do que o que dá para fazer aqui no meio, como um item da aula. Mas, basicamente, por exemplo, imagina a empresa, ela tem conhecimento, tá? Um exemplo, de 2 formas diferentes de lidar com o fluxo de trabalho, com os recursos humanos, tá? E ela escolhe conscientemente optar pela forma que vai fazer mais mal para as pessoas. Isso é uma culpa.
É culpa da empresa, porque ela tinha as opções, ela tinha o entendimento da diferença e mesmo assim ela optou pelo caminho pior. Seria culpa nossa, o nosso burnout, se nós tivéssemos consciência. Por exemplo, eu hoje tenho consciência de como é o jeito de trabalhar com equilíbrio e como é o jeito de trabalhar que te leva a um burnout. Se hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu optar em seguir trabalhando da forma que me leva a um burnout, se eu cair de novo, a culpa vai ser minha. Mas eu não tinha essa consciência, nem vocês. Nós fizemos o que nos ensinaram, o que disseram para a gente que era certo, o que nós víamos todo mundo fazer, o que era cobrado e esperado de nós. Se nós só tínhamos uma opção, se foi falado para nós que só tinha este jeito, a gente não fez uma escolha. Se não houve escolha, não tem como a gente ser culpado. Mas nós somos responsáveis, porque tudo na nossa vida é nossa responsabilidade. A empresa é responsável por todo mundo que tem burnout, que está no quadro de funcionários dela, mas não tem culpa, porque ela não tinha duas opções, consciência das duas e escolheu a pior. Então não é culpa dela. Mas ela tem responsabilidade. Porque vendo que estava dando ruim, ela ignorou e mandou seguir o barco. Eu, vendo que estava ruim para mim, ignorei e segui fazendo as mesmas coisas. Não procurei uma saída, não procurei uma ajuda. Eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho culpa, gente. Eu não tinha outra saída, assim como vocês também, porque se nós tivéssemos consciência de uma saída que nos tirasse do inferno em que a gente se encontrava, nós teríamos optado por essa saída. Entendeu? Então, se há duas opções e quem está fazendo a escolha tem consciência das consequências de cada uma, e ela faz a opção consciente de seguir pela que vai fazer mal a você, ela tem culpa. Porém, se ela está dentro de uma cultura, porque o dono da empresa, assim como nós, também sempre ouviu a vida inteira que é assim que se faz, que esse é o normal, também é esperado dele, cobrado dele, ele se autocobra, ele vê as pessoas fazerem, ele espelha, ele foi ensinado assim, educado assim, em volta dele é assim como nós. Não existe uma outra opção consciente. A gente não entende que existe outro jeito de trabalhar até a hora em que a gente é obrigado a olhar para isso, porque num burnout a gente fica sem muita alternativa, ou olha para isso ou olha para isso. Então, responsabilidade é diferente de culpa. Não é sua culpa que você chegou num burnout, nem do seu chefe, nem de ninguém. A culpa é da cultura em que a gente vive. Mas todos temos responsabilidade. Porém, não importa quem tem responsabilidade no seu burnout. É você que vai precisar fazer as mudanças e tomar atitudes, porque a vida é sua. Ninguém tá nem aí. Todos os lugares onde eu trabalhei, todas as pessoas com quem eu trabalhei, estão cagando para mim. Sou eu que preciso tomar a iniciativa de assumir a responsabilidade pela minha vida. E assim como eu fiz escolhas que me levaram até um burnout, eu vou procurar informação, ajuda, apoio, para que eu aprenda a fazer novas escolhas. Entenderam? Então, a diferença... exatamente, a Denise aqui, sempre há escolhas. Exatamente. Tem uma coisa que é muito dura, eu sei que é dura, porque quando me falaram isso, me bateu tão ruim, que me falaram assim, mas alguém te obrigou a ficar na agência? Colocaram um revólver na sua cabeça? E bateu ruim para mim, por quê? Porque eu falava, não, ninguém me obrigou, mas eu não tinha outra alternativa. Hoje, eu olho para trás e falo, claro que tinha, estava na minha cara. Só que a gente está tão focado, repetindo, igual zumbi, as coisas que estão falando, mostrando e cobrando da gente.
que é o que nós devemos fazer, e a gente não vê realmente se tem alguma oportunidade ou não. Então vamos tirar essa culpa, esse peso da culpa de cima da gente. Tira essa culpa do ombro. Tá? Responsabilidade é diferente de culpa. Só que isso vale também para quando você fala a culpa é de não sei quem. Não é. É também uma responsabilidade assim como a sua. Ok? Então, vamos deixar claro. Você foi vítima da empresa e do seu chefe e da sua família disfuncional e da sua mãe controladora e de pessoas abusivas e de ambientes tóxicos, e eu não estou negando isso e nunca vou negar. Eu também fui. O negócio é que a gente, quando entende que foi vítima, a gente tem dois caminhos para escolher. No primeiro caminho, a gente fica apontando os culpados e sentindo pena da gente, falando a culpa é deles, não é minha, para sempre. No segundo caminho, a gente levanta e fala: bom, me fudi, né? Fulano, a empresa, sei lá quem, me fez mal. Vou processar quem eu acho que tem que processar. Vou cortar da minha vida quem eu acho que tem que cortar da minha vida. E eu vou entender, atenção aqui, o que eu poderia ter feito diferente. Isso chama assumir a responsabilidade. Eu vou procurar uma ajuda, se eu precisar, para que eu possa entender o que eu poderia ter feito diferente. Por que eu não fiz diferente? O que eu preciso mudar para ser diferente da próxima vez? Por isso, o processo de recuperação de um burnout também chama amadurecimento, né? Também é um amadurecimento. Eu chamo de amadurecimento, pelo menos. Se você passa um dia na calçada da sua rua, todo dia, imagina que todo dia eu desço aqui para andar, tropeço num buraco e caio de cara no chão. Me machuco, me arranho inteira. Eu tenho duas opções, certo? Ou eu fico lá xingando, culpando a prefeitura, a vizinha que deixa o portão aberto, a qualidade da calçada, sei lá. E aí no dia seguinte eu passo lá de novo, eu tropeço de novo no mesmo buraco, eu caio de novo, fico puta da vida de novo, eu me estresso de novo e eu xingo de novo. Esse é o primeiro caminho. Ou, segundo caminho, eu levanto, eu olho para ver onde eu tropecei, xingo. Olho para ver onde eu tropecei. Que alternativa de caminho eu tinha, que não aquela que eu fiz que deu ruim? Tinha alguma sinalização que eu não vi? Eu vou cuidar do meu machucado, vou limpar, vou passar lá, sei lá o que, o mertiolate da vida, vou fazer curativo, vou tratar, vou cuidar, vou proteger, vou poupar essa parte do corpo que está machucada em recuperação. No dia seguinte, eu vou desviar do buraco. Porque eu aprendi que eu poderia fazer aquilo de outro jeito. E que nem sempre ficar repetindo o que todo mundo faz é a melhor coisa para mim. Se todo mundo passa por ali, cai no buraco, xinga, fica puto, no dia seguinte faz a mesma coisa, se eu parei para olhar e vi que tem um outro caminho que eu posso desviar do buraco, eu aprendi que o que todo mundo faz não necessariamente é bom para mim. Eu assumi a responsabilidade e entendi que eu tinha ido por um caminho que faz com que eu tropece no buraco e caia de cara no chão. E quando eu assumo essa responsabilidade, eu posso desviar do buraco. É o comportamento da criança e do adulto. A criança cai e fica chorando. Ela vai ficar chorando lá o tempo que for, até alguém ir lá, catar, abraçar, acalmar, limpar o machucado, fazer curativo, dar beijinho, brincar, fazer risada e vai de novo. E é capaz dela cair no mesmo lugar. O adulto cai, xinga porque dói, levanta e conserta a situação. Vê o que pode fazer no dia seguinte para não cair. Vai resolver, que tem que dar ponto, não tem, é só limpar, tá doendo, manca, rasgou minha calça. Ok? Então, na terapia, a gente vai entender, por exemplo, por que faz sentido para a gente ficar trabalhando num lugar indigno que faz mal para a gente? Por que fazia sentido para a gente ficar num lugar desse? Achando que não tinha saída. Como que a gente pode mudar isso? Isso é um amadurecimento.
Isso é assumir responsabilidades. É um remédio amargo de engolir, mas o bichinho aqui, ó, faz um ótimo trabalho nessa desintoxicação do estresse. Ok? O segundo potinho, maiorzinho, tem no rótulo aqui, ó. Vou ler para vocês o rótulo. Entender o que está no seu controle. Tá escrito aqui, juro. Quem chega num burnout, gente, está com a ansiedade a 1000.com.br. Vocês não estão ouvindo mesmo a moto? A moto está acelerando no lugar faz não sei quantos minutos e agora está passando um helicóptero. Me fala se vocês estão ouvindo. Se vocês não estiverem ouvindo, gente, eu fiz um investimento maravilhoso no microfone. Bom, quem chega no burnout está com ansiedade na lua, né? E você sabia que ansiedade é basicamente a gente tentando controlar o que não tem controle? Essa é uma boa definição da ansiedade. É a gente tentando controlar o que não tem controle. Quantas vezes você não ficou desesperado, sem dormir, pensando obsessivamente em uma coisa que você não tem como alterar? Juro que... Ai, que bom, gente! Olha, então este microfone foi um excelente investimento. Tem um cara com uma moto aqui. Não sei o que ele está fazendo, mas ele está acelerando sem parar. E aí passa helicóptero ainda por cima. Até me desconcentra. Que bom. Aê, microfone bom. Obrigada, gente. Então, quantas vezes você não ficou desesperado, sem dormir, pensando obsessivamente numa coisa que você não tem como alterar, que você não acha que dá para mudar? Eu vejo isso muito, gente, em quem está passando pela perícia. Todo dia. A pessoa fica desesperada, pensando em como vai ser a perícia, no que pode ser que falem, no que vai acontecer se não conseguir o afastamento. E aquilo fica estressando o corpo, adoecendo mais a pessoa e ela não consegue sair. É tipo uma areia movediça. Quanto mais ela se desespera, mais ela afunda. Quando a gente está em qualquer situação, a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é pegar um papel e uma caneta e escrever lá o que está sob meu controle, numa coluna, o que não está sob meu controle na outra coluna. Exemplo, vou passar pela perícia trabalhista, 2 colunas. O que não está sob meu controle? O que o perito vai decidir? Se eu vou ter o afastamento ou não? Se as pessoas vão acreditar em mim? Então é assim, quanto mais você obcecar nisso, mais ansioso, mais estressado e mais doente você vai ficar. Porque não está no seu controle, não tem nada que você possa fazer a esse respeito. E para lidar com isso, nós vamos precisar do terceiro vidrinho, nós já vamos chegar nele, está escrito aqui no rótulo, ó, confiar. Na outra coluna da minha folha, o que está sob meu controle? Fazer um plano de médio prazo para eu me livrar dessa empresa, para eu trabalhar em outra coisa, levar essa questão para terapia, meditar, fazer mindfulness, cortar o açúcar, fazer atividade física, ajudar o meu corpo a lidar com isso com menos ansiedade. Pensar em como eu posso gerar renda se eu não tiver o auxílio da empresa. Você entende? Você se desespera, fica ansioso, sem dormir, estressado, e quando dá errado, você volta lá para o começo. Fica com raiva, culpa todo mundo, porque sua vida tá uma bosta, sempre fiz tudo certo, sempre me esforcei, e olha só que merda, porque o governo, porque a empresa, porque o sistema de saúde, porque a minha mãe, porque meu... E você fica empacado aí. Então, assim, o que você pode fazer? O que está sob o seu controle? E aí você vai gastar sua energia com essas coisas, com as coisas que estão sob o seu controle, não com as que você não tem controle. Porque quanto mais você tenta controlar as coisas que não estão no seu controle, mais ansioso você fica. Quanto mais ansioso você fica, mais estressado você fica. Você na areia movediça, quanto mais você se debate, mais você afunda. E tudo isso para quê? Para nada, porque não tem o que você possa fazer para mudar aquilo.
Eu já vou ver o chat. E o terceiro vidrinho do antídoto, como eu já falei, está escrito aqui: confiar. E é aqui que eu preciso que você entenda como o nosso cérebro funciona. Tá? Vou pôr a capinha da neurociência aqui. O nosso cérebro, ele mostra pra gente o que é relevante para nós. E como ele sabe o que é relevante para nós? Porque a gente ensina para ele. Por exemplo, sabe quando você resolve comprar um carro vermelho? Ai, queria tanto ter esse carro vermelho. Olha que lindo esse carro vermelho. E você nunca... É o carro X, tá? Você quer ter o carro X na cor vermelha. Você nunca tinha reparado como esse carro X é bonitinho, gente. E vermelho, ai que lindo. Parece um moranguinho. Ó. Aí você sai na rua e parece que todos os carros X vermelhos estavam presos na garagem e hoje foram andar na rua na sua frente. Né? E você pensa, gente, todo mundo foi na loja, comprou um carro X vermelho ontem? Da onde veio tanto carro X vermelho, gente? Ou quando você engravida, ou alguém muito próximo de você engravida, e de repente parece que para onde você olha tem uma grávida. Elas estavam escondidas? Resolveram sair na rua hoje? Não, o seu cérebro não estava mostrando para você nem o carro X vermelho e nem mulher grávida, porque ele não sabia que era relevante para você. A gente recebe, sei lá, quantos milhões de informações todo segundo, gente. Todos os segundos. Tem milhões de informações aqui no nosso campo de visão e audição e sentido que o nosso cérebro está captando. Se ele fosse focar em tudo, ele ia, sei lá, explodir. Então, ele filtra. Como que ele filtra? Ele pega o que ele aprendeu com você que é relevante e foca naquilo. Então, se você não ligava para o carro X, ele não vai focar no carro X. Agora, se você falou, gente, que coisa linda, se você trouxe uma emoção para essa experiência, se você ficou pensando naquilo, pesquisando, vendo foto, olhando, comentando, mandou para amiga, o cérebro vai falar, ah, ok, carro X vermelho é importante, então. E ele vai te mostrar todo o carro X vermelho que passar no seu campo de visão. Mesma coisa com as grávidas. Mesma coisa com as coisas que nos estressam. Nós passamos anos e anos e anos, talvez a vida toda, ensinando para o nosso cérebro que as coisas que oferecem perigo, que as coisas que podem dar errado, que as coisas que nos fazem mal, são relevantes. E quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente traz emoção para isso, mais o cérebro vai ficando especialista em focar no quê? No risco, no perigo, na ameaça, no que pode dar errado, no que pode te frustrar. E é muito fácil fazer essa programação no nosso cérebro, porque toda a circuitaria negativa do cérebro é muito mais forte, mais bem desenvolvida do que a positiva. Até por uma questão de evolução, né? Porque quem tinha medo sobrevivia. Então, o seu cérebro, basicamente, hoje, só foca no ruim, no que pode te fazer mal, no que pode te frustrar, no que pode dar errado. E você tem muita dificuldade em imaginar que as coisas podem dar certo, que coisas boas podem acontecer com você. Você fica lá o tempo inteiro só esperando dar merda. Né? Não é assim, Inês? E aí, quando dá merda, você fala, eu sabia. Dá quase um prazer. Porque você fala, tá vendo? Eu falei que ia dar merda. Comigo é assim. Então, o terceiro vidro do antídoto é você aprender a confiar na vida. É você ensinar para o seu cérebro que você não tem controle sobre as coisas. E que isso pode ser bom. Será que a perícia, para seguir no exemplo, será que a perícia falar para você que você não tem direito ao afastamento? Não é o que faltava para você ter coragem de empreender, por exemplo? Quantas vezes não aconteceu uma coisa diferente daquela que você esperava e foi melhor ainda? Que a vida, gente, é como se a gente estivesse na marginal, para quem é de São Paulo, né? Como se a gente estivesse na estrada, dentro de um carro, tá? E a vida,
tá na mesma estrada, só que ela tá num helicóptero lá em cima. Então a gente, no nosso carro, conforme vai andando pelo caminho da vida, a gente está vendo o que está à nossa volta. Lá do helicóptero, a vida está vendo o que está acontecendo num raio muito maior. Ela está vendo lá na frente. Então, às vezes, a gente é obrigado a mudar de caminho e fica puto. Pô, mas eu queria ir para aquele caminho é melhor. Só que a gente não sabe que se continuasse naquele caminho, lá na frente, a gente ia sofrer um acidente. E a vida viu isso lá na frente, e antes que a gente pudesse chegar lá, obrigou a gente a fazer um atalho. Então, esse exercício de confiar é muito essencial para a gente sair de um burnout. Deixa eu ver o chat aqui antes de falar como a gente ensina isso para o cérebro. Vamos ver aqui. Ai, tô muito feliz que o som tá ótimo, gente. Ai, olha, vamos dar vivas ao microfone. Oi, microfone, te amo, cara. Você foi caro, mas você valeu a pena. Que aqui faz muito barulho, a gente tem muito passarinho, mas o que tem de moto, helicóptero, britadeira, olha, é um horror. Aqui. Perícia é punk. É, então. E eu vejo muitas pessoas que acabam adoecendo mais por conta desse processo da perícia, porque não admitem largar esse osso. E geralmente é porque a pessoa está toda nessa energia do eles são culpados, eles vão ter que me pagar. Eles vão ter que assumir o que eles fizeram comigo. A pessoa fica empacada. É muito complicado. E aí entra o discurso que eu falei no começo da aula, que é tão fácil a gente se agarrar a ele, vem o discurso e fala, mas no Brasil, as pessoas dependem do afastamento, a insegurança financeira. São verdades, mas são verdades que recebem uma pequena manipulação para concluir que você não tem o que você possa fazer na sua vida, porque você é impotente. E aí você fica lá, culpando a empresa, e ficando puto, e ansioso, meu Deus, o que eles vão falar, minha vida depende. Chega uma hora que a sua vida meio que depende do que eles vão fazer na perícia. Isso é altamente adoecedor. Tudo que deixa você impotente é adoecedor. Luana, obrigada. Ó, a Ana Carolina, que é bem por aí. Me preparo para o pior, porque se vier algo bom, fico feliz. Mas se der merda, já estava preparado, então. Você e todos nós aqui, viu? Ninguém te julga. Eu vi uma série, não é nem que eu vi uma série, gente. Eu não me perguntem por quê, mas eu vi uma cena de uma série, não sei o que era aqui. Eu não assisti aquela série, mas tinha uma cena. É que faz muitos anos. E tinha uma menina que era gordinha e ela tinha um namorado. E essa cena era o namorado que foi até a casa dela e terminou o namoro. Aí ela entra, meio chorando, meio não, e fala com uma menina que deve ser a roommate dela, né? Devia dividir o apartamento com ela. E aí ela fala: o fulano veio aqui, terminou comigo. E a menina fala: meu Deus, que horror. Ela fala assim: não, eu tô super aliviada. Porque eu tinha tanta certeza que isso ia dar errado, queria me deixar, que na verdade agora eu posso ficar tranquila. E eu me identifiquei tanto com aquilo que eu lembro dessa cena justamente porque eu levei para terapia e falei, cara, só que na época eu achava que eu tinha me identificado com a cena pela questão da moça ser gorda. E eu achava que isso era uma consequência. Mas eu sou gorda, eu sempre acho que vão me dar um pé na bunda ou que não vão me querer. Então, eu me identifiquei com essa cena porque meio que foi o que aconteceu com a menina. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, não, é o modo de pensar. A gente acredita tão profundamente que a nossa vida não vai dar certo, que a gente não tem a mesma sorte que as outras pessoas, que a nossa vida é injusta, que é dura, que a gente sempre vai se dar mal, que a gente fica esperando o pior. E tem um prazerzinho em falar, tá vendo? Falei. Aqui a Rosana, sempre me preparo para o pior. Incrível. Agora tento racionalizar e mudar essa perspectiva. Sim, faça isso. Porque nós aprendemos, Rosana, Ana e todo mundo que está aqui e que vai assistir ainda. Isso não nasceu na nossa cabeça do nada. Não foi uma aparição supernatural.
Isso é um aprendizado que nós vamos tendo desde antes de nascer. Pelas coisas que nós ouvimos, pelas coisas que nós vemos as pessoas fazerem, os exemplos que nos dão, pela nossa autoimagem que vai sendo formada, afinal de contas, a partir do feedback que nós temos das pessoas. Isso vai fazendo com que a gente construa crenças sobre nós. E a gente leva para a vida essa crença de que a gente não merece que dê certo, que a gente não tem capacidade de fazer dar certo. E a gente passa a fazer uma coisa muito cruel com a gente, sem perceber. Que é o veneno, grande parte do veneno, a base do veneno. Que é passar pela vida pegando as nossas experiências como uma prova de que a gente está certo, de que a gente não é bom o suficiente, de que não vai dar nada certo. Tudo que dá errado a gente usa para fortalecer essa crença de que a gente não merece coisas boas. E com isso, o nosso cérebro fica muito bom em acreditar que tudo vai dar errado e a formar tipo uma defesa. Porque o nosso cérebro, ele tem a missão de fazer a gente sobreviver. Se nós estamos falando para o cérebro tudo é ameaçador, tudo é um perigo, tudo pode me ferrar, porque eu estou no limite aqui do tudo vai dar errado para mim. Esse cara, esse cérebro, ele vira, sei lá, um cara da Farc, que não tem conversa. Se você falar oi, o cara tira na sua cara, de tão na defensiva que ele tá. Por isso que o sistema límbico é um negócio que ferra a nossa vida. Porque daí qualquer coisinha ele arma, liga o alarme e a gente entra em modo de emergência. E isso é feito tantas e tantas vezes, com tanta constância, com tanta frequência, que chega uma hora que o corpo não sabe mais funcionar de outro jeito. Entende? E isso é o burnout. Porque isso sobrecarrega tanto um corpo que não deveria funcionar sempre assim, que o cérebro é obrigado a puxar, a desligar a chave geral, para a gente poder sobreviver. Isso é o burnout. É tanto veneno, tanto veneno, tanto veneno, tanto veneno, que chega uma hora o corpo fala, é até aqui, cara. Deu para mim. E se a gente não começa a tomar os antídotos, a gente fica empacado, se sentindo cada vez pior e mais impotente. Quantas vezes eu não me vi me sentindo super impotente, porque eu falava, bom, tá comprovado que a minha vida é uma bosta, não vai dar certo, e também tá oficialmente comprovado que eu não tenho o que fazer, porque qualquer coisa que eu tento fazer eu não consigo. Quantas vezes eu não me peguei nessa crença, não era nem uma ilusão, eu acreditava piamente nisso. Porque para toda direção que eu corria, eu dava com a cara no muro. Só quando eu comecei a entender qual era o tratamento certo, que tipo de coisa desarma o sistema límbico, que eu comecei a ver efetivamente melhor, gente, depois de 7 anos de tratamento. Foi aí que eu falei, ah, tá, então peraí, calma. Então o que eu achei que era suquinho de maçã era veneno? Ah, então peraí, entendi. Vamos ver tudo de novo, então. Vamos voltar lá pro começo da vida e vamos assistir o filme outra vez. Sabe quando você vê o filme? Tipo, quando você assistiu O Sexto Sentido. E aí no fim você fala, gente, o Bruce Willis era um fantasma de peruca. Aí o que você faz? Você volta no começo do filme, eu vou ver o filme de novo. Agora eu vou ver o filme outra vez, sabendo que o Bruce Willis é um fantasma de peruca. Mesma coisa. Tá? E como que a gente ensina para o cérebro que não é relevante apenas, que não são relevantes apenas as coisas que podem dar errado, que nos fazem mal, que nos oferecem perigo? Existem 2 jeitos que, já aviso, vou fazer um disclaimer aqui. Pode parecer uma bobeira, tá? Às vezes a gente ouve isso e fala, ih, pronto, papinho isso aí. Só que confie na tia Hobby. 2 jeitos. Primeiro jeito, fazer um diário de gratidão. Eu sei, parece blogueira zen. Gente, diário de gratidão está comprovado pela ciência. O benefício que faz no nosso cérebro. Todo dia, você se obriga a listar 5 coisas
pelas quais você deve agradecer. Tá sol, dormi bem, um carro me fechou no trânsito, mas não bateu, tem comida na geladeira, tem água quente no chuveiro. Sabe? Isso faz com que a gente comece a focar no que está dando certo, a focar no lado bom das coisas. Se antes um carro fechava a gente no trânsito e a gente falava, puta merda, o carro. Talvez a gente começando a falar, bom, o cara me fechou, vá para o inferno, mas não bateu. Por pouco não bateu. Olha aí, um problema a menos. Vou agradecer. Parece bobeira, mas é isso que vai ensinando para o cérebro a focar em outras coisas. Em vez de focar no ruim, ele começa a focar nas coisas que podem dar certo. E quanto mais a gente faz isso, mais o cérebro vai entendendo que essas coisas são relevantes. Entende? Ele para de filtrar só o ruim. Ele para de te mostrar só o que te faz mal, o que te estressa. Você começa a ver coisas que você fala, isso aqui é legal, isso daqui. E você começa, gente, a ver saídas, oportunidades e alternativas que simplesmente você não conseguia ver antes, porque o seu cérebro estava muito ocupado em te mostrar o que te dá medo, o que pode dar errado, o que te deixa ansioso, o que te faz mal, o que te adoece. Você entendeu? Então, o antídoto é esse. O antídoto contra o estresse. Já vou ver o chat. Se responsabilizar pelas coisas que estão no seu controle, que estão sob o seu controle, as coisas pelas quais você tem controle. Confiando que o que vai acontecer é o melhor para você naquele momento, mesmo que não pareça. Eu vou repetir isso, porque gente, é para escrever tatuado assim no braço. O antídoto contra o estresse é você se responsabilizar pelas coisas que estão sob seu controle, confiando que o que vai acontecer é o melhor para você naquele momento, mesmo que não pareça. Tem uma afirmação da Louise Hay que me ajudou muito nesse processo. Muito, me ajudou demais nesse processo. Que é assim, e ela é meio grande, então quem não conseguir anotar, pode me chamar lá no direct do Instagram, comentar aqui, sei lá, que eu repito, te mando escrita, tá? Vou ver se eu lembro de colocar nos stories. Não vou colocar nos stories, porque tem gente que não viu a aula ainda, então, lápis na mão. Isso aí, Denise, vamos dar like. A afirmação é a seguinte: está tudo bem. Tudo está sendo feito para o meu bem maior. Dessa situação, somente coisas boas virão. Estou seguro. E eu acrescentei, estou protegida. Porque para mim faz muito sentido, não sei, é uma parte mais espiritual minha. Ah, já sei. Peraí que tá aqui na minha cola, eu vou copiar e vou colocar no chat. Deixa eu ver se dá certo isso. Ai, deu. Ó, tá no chat. Tá? Está tudo bem. Tudo está sendo feito para o meu bem maior. Dessa situação, qualquer que seja, somente coisas boas virão. Estou segura, estou protegida. Eu falava isso 2, 3 vezes quando eu me via, sabe? Tipo, ah, meu Deus, vai acontecer. Ah, já sei, vai dar merda. Aí eu parava, tá tudo bem. Tudo tá sendo feito pro meu bem maior. Dessa situação, somente coisas boas virão. Estou segura, estou protegida. Falava isso umas 2, 3 vezes e seguia a vida. E aí eu ia, fazia um mindfulness, cortava o pensamento, sabe? Para aquilo não me engolir, né? Aliás, falando em Louise Hay, ela fala sobre confiar, né? Ela fala que se a gente confiasse na vida, como a gente confia que vai ter ar para a nossa respiração, para a próxima respiração que a gente fizer, a gente ia resolver todos os nossos problemas. Porque ela fala assim: ninguém para e fala assim, bom, inspirei, expirei. Ai, meu Deus, será que vai ter ar para a próxima inspiração? Ai, meu Deus, será que vai ter? Ai, tem. Tem. A gente não pensa, a gente só respira. É automático. A gente nem pensa nisso, é uma confiança muito natural de que a gente vai puxar o ar e ele vai vir. Então, esse é um treino de confiança. Se a gente confiasse na vida,
Se a gente conseguisse confiar que as coisas que acontecem na nossa vida podem não ser o que a gente achou que deveria ser, pode não ser o que a gente queria que fosse, mas pode ser o que é melhor para nós, pode ser uma coisa ainda melhor do que a gente imaginou. A gente não tinha mais veneno no nosso corpo. Se a gente for na perícia, pensar na perícia e pensar assim, bom, se tudo der errado, de alguma forma é porque eu vou conseguir sair dessa. Concorda que é uma coisa muito mais, qual é a palavra aqui que me fugiu? O cérebro, só falta pouquinho o cérebro, vamos lá. É muito mais, não sei, mas mais útil de pensar do que, meu Deus, se não acreditarem em mim, não me derem afastamento, acabou para mim, eu não tenho o que fazer, vou ter que morar embaixo da ponte. Entende? Esse é o treino que a gente faz com o nosso cérebro. Então, em vez de na próxima vez ficar pensando, meu Deus, será que vai? Só confia. Não é fácil, é um treino, é um processo. Demora, mas a gente precisa ensinar o nosso cérebro. A primeira vez que você foi dirigir, a primeira vez que você foi fazer qualquer coisa na sua vida, não foi fácil. Né? Você ficou ansioso, aí você foi lá, falou, vai dar tudo errado, e aí acabou exausto, e ficou meia boca, ai meu Deus. Só que chegou uma hora que aquilo virou automático. Primeira vez que eu peguei numa direção para aprender a dirigir, meu Deus do céu, eu saía exausta, desesperada, agarrada na direção, olhando aquele monte de espelho, não conseguia nem falar. Passou um tempo, eu converso, vejo o celular, eu sei que não pode, e olha ali, fecho. Você nem tá pensando no que você tá fazendo para dirigir, é como se o carro andasse sozinho, de tão automático. Isso é um aprendizado. E a gente fez isso com o cérebro para que ele aprendesse a focar no ruim. É automático. É tão automático que parece natural. A gente não tem nem referência de como faz diferente. Então agora nós vamos ensinar para o cérebro como confiar. Como focar só no que está no nosso controle, como procurar saída, como acreditar que pode dar certo, como entender que a gente merece o melhor da vida, assim como qualquer outra pessoa. E no começo vai dar trabalho, vai gastar energia, a gente vai, ai meu Deus, acho que eu não sei fazer, putz, não consegui. E vai chegar uma hora que isso é automático, que você vai fazer sem perceber. É um aprendizado. Deixa eu ver o chat aqui. É, né? A Rosana tá concordando. Tem um prazerzinho quando a gente fala, tá vendo? Eu lembro que eu falava as coisas, tipo assim, vai dar errado. E alguém falava, não, Rob, imagina, não vai dar errado. E quando dava errado era uma coisa tipo, tá vendo? Eu estou certa. Eu achava ótimo, só que me dando mal, né? Agora, quando eu penso que vai dar errado, por ser um sistema que eu já criei, agora eu questiono, e se der certo? Isso, tá vendo? Esse questionamento é o que a gente começa a fazer nesse processo. Ai, vai dar errado. E se não der? Ai, eu não sei, eu acho que eu não quero começar a empreender, porque e se der tudo errado? E se der tudo certo? E se algumas coisas derem errado, outras derem certo, você aprender com as que deram errado e aí tudo passar a dar certo? E se isso der errado, mas justamente porque você passou por essa experiência, você vai poder fazer uma outra coisa dar certo, coisa que você não conseguiria se não tivesse investido nisso em primeiro lugar. Aqui, olha, a gratidão dá um alívio na tensão e na ansiedade. A Ana, eu comecei a fazer o potinho da gratidão, eu vou colocando um papelzinho com coisas boas que me aconteceram de vez em quando, e de vez em quando eu abro e revivo. Isso, eu fiz isso também. Eu hoje faço num caderno, é até parte da lição de casa do protocolo aqui da Macarena, né? Então eu estou fazendo em forma de listinha, mas tinha uma época que eu fiz um potinho. Às vezes, precisa ver como você se adequa melhor, porque o caderno te ajuda na disciplina. Todo dia, sei lá, antes de dormir, vou fazer. O potinho, por outro lado, ele meio que ajuda a chamar a atenção para aquilo na hora em que aconteceu. Porque eu lembro que era uma coisa tipo assim, me fecharam no trânsito, mas não bateu no meu carro. Ai, preciso escrever isso no potinho.
Às vezes eu anotava e deixava no potinho. E o potinho tem essa vantagem que a Ana falou. Às vezes você está num dia muito bad, e aí você vai lá no potinho e começa a ler todas as bênçãos que você anotou lá. Todas as coisas que deram certo, que foram legais, que você pode agradecer. E isso dá te tira do buraco, sabe? Dá uma ajuda nessa animação, nessa força de confiar. É como, porque esse processo é como quando a gente começa a fazer dieta. Você começa super animado. Aí chega uma hora que você, ai, que saco, não quer mais fazer. E aí você se pesa, ou uma roupa que não cabia passa a caber, e você fala, ah, me animei de novo. O potinho da gratidão é meio isso. Você começa a falar, ai, que saco, tô anotando isso aqui, não tô vendo tanta mudança, ai, não dormi bem, ai, não tô melhorando, sei lá, qualquer coisa de TPM. Você começa a ler as coisas que você anotou lá e você fala, ok, vou continuar. Tenho motivos para agradecer. Vamos ver aqui. É isso aí, Inês. É um exercício diário. Tudo isso, gente, que eu proponho sempre são as coisas que eu faço, que eu fiz, que eu adotei como rotina. Tudo é parte de um processo de amadurecimento, de aprendizado, de mudança de hábito. Eu costumo falar para os meus clientes um negócio que eu ouvi que eu achei sensacional, que é o seguinte: quando você tem um hábito, é como se você tivesse um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. E aí você quer mudar esse hábito. Você empurra o carrinho para frente e ele vai para o lado. E aí você faz mais força para ele ir para frente, ele vai para aí, você precisa fazer um esforço e focar para que você consiga fazer o carrinho ir para frente, apesar do diabo da rodinha. Durante um tempo, né, o tempo que leva para o cérebro conseguir automatizar esse novo hábito, você precisa fazer força. Porque o carrinho vai para o lado. E você precisa fazer um esforço maior. Quando ele automatiza, é como se consertasse a rodinha do carrinho. Você empurra que ele vai. E a gente precisa ter isso em mente, porque é natural num processo de aprendizado que tenha dia que você não queira fazer, que você acha que não está dando resultado, que você acha que não vale o esforço, que você não esteja afim, que você queira jogar tudo para cima, mandar todo mundo tomar no cu e sair correndo. Né? Ainda mais quando a gente está falando num burnout que mexe tão profundamente com as nossas emoções, com a parte hormonal, com o nosso bem-estar, com o nosso sono. Então, assim, é o que eu sempre falo. Não vamos ter autopiedade, mas vamos ter autocompaixão. Vamos entender. Eu estou num processo de aprendizado e tem dia que é ruim mesmo. Ontem não consegui, tudo bem, hoje eu vou continuar. Mas nunca autopiedade. A autopiedade seria, ai, coitado de mim, não consigo. Ai, sou uma bosta mesmo. Não, você está aprendendo. Imagina se você chegar na autoescola, para continuar o exemplo do carro, eu quero aprender a dirigir. Pois bem, sente-se no volante. Vamos lá. Aí você, sei lá, aperta o acelerador demais, o carro dá um tranco. Aí você fala, ai, meu, tá vendo? Ah, isso não é para mim, eu não consigo. Ah, eu vou desistir. Gente, não. Você vai voltar no dia seguinte. E você vai tentar de novo. E um dia você aprende. Então, autocompaixão, mas não autopiedade. Ok? Então é isso, minha gente. Ficou legal essa aula, não ficou? Quando eu vim com o tema, eu falei, ai, será que eu consigo tirar uma aula disso? Daí, quando eu comecei a escrever, eu falei, eu gostei, fiquei feliz. Quando acabou a aula, eu achei que ficou legal também. Com os meus potinhos do antídoto. 3. Ok, minha gente? E é isso. De novo, eu passei do tempo, desculpa. Mas às vezes eu me empolgo, saio da cola e começo a falar um monte de coisa e segura a tagarela. Gente, obrigada. Eu não sei como agradecer a presença, principalmente de quem fica aqui na live, interagindo, falando comigo, presente. Fico muito feliz. Peço de novo, porque blogueira é o quê? Mendiga. Compartilha sempre, manda para as pessoas, convida, dá like, tá? A minha estratégia de comunicação baseada aí nesse antidiscurso fácil. Gente, pode ver lá meu número de seguidor. É um horror.
tem pouca gente, o povo sai correndo. Então, compartilha, fala, dá like, comenta, faz as coisas tudo aí. A Carlinha, ficou boa, não ficou, Carlinha? Ai, gente, eu adorei a aula. Modéstia, não temos. Imagina, Kátia. Aliás, Kátia, eu que agradeço você. Gente, a Kátia curte até story. Tá vendo? Ela é uma pessoa compartilhadeira. Muito obrigada. Engajadeira. Gostou, Inês? Boa, né? Que bom, gente. Tô vendo aqui. Que bom que vocês gostaram. Aqui, a aula vai pro potinho de gratidão. Aí, pronto, ganhei o dia. Adorei. Vai para minha listinha de gratidão amanhã também. A aula foi muito boa. Então, muito bem, minha gente. Treino diário, né, Carlotinha? A gente sabe, né? A desgraça que é. Todo dia, um passinho. Mas é o que eu falei, acho que ontem, né, nas stories. De gotinha em gotinha, a gente enche o copo. Então, vamos ter paciência, disciplina, que vai dar tudo certo. Gente, o caminho que eu passei, a Carla que tá aqui, ela acompanhou mega de perto. O caminho que eu passei, eu dava um passo, me jogavam no chão e caía de cara. Quantas vezes eu não desesperei, achei que não ia acontecer nada, que eu ia ter que viver assim para sempre. É natural. A gente está muito fragilizado. Mas você vê, com perseverança, com disciplina, com informação, a gente vai descobrindo o caminho certo, entendeu? Agora, eu sempre penso, poxa, que bom que eu tropecei tanto, que bom entre aspas, né? Porque não é bom. Mas pelo menos eu evito que muita gente tenha que passar por tudo isso, né? Diariamente, pouquinho em pouquinho, gente. Só que isso só vocês que podem fazer. Eu não posso fazer por vocês. Eu indico o caminho, mas cada passinho. Lembra, disciplina, paciência, nós chega lá. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos falar assim: até que foi bom eu passar por tudo isso. Tá longe o dia, mas ele vai chegar, juro. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada pelo engajamento, pela participação, pela interação, pela presença. Principalmente a quem está sempre aqui comigo. O número das pessoas que está ao vivo está aumentando. Estou muito feliz com isso. Convidem os amiguinhos. A aula vai ficar 24 horas, como sempre. A da semana passada eu deixei para sempre. Acho que porque eu queria me redimir do vídeo, que é o mais visto do canal, que tem um discurso bem chumbrega. Então, agora que eu aprendi mais, acho que eu quis deixar. E também para quem ficar na dúvida, será que a aula é boa? Vai lá e vê que é. Gente, obrigada. Boa semana para vocês. Até quinta-feira que vem, quando estaremos aqui com mais uma aula que terá o tema. Não faço a menor ideia. Um beijo para todo mundo. Boa semana e até quinta que vem.